Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, pet lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, seu espaço para falar de comportamento e bem-estar animal. Sejam bem-vindos ao novo ano aqui no podcast. Estamos começando 2020 com um programa de Tira Dúvidas, um dos queridinhos aqui do Pet Lady no Ar. No episódio de hoje eu respondo perguntas sobre xixi e cocô de cães, comportamento de gatos e tem até uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina@thepetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Você também me encontra lá no meu site, o thepetlady.com.br, onde também está hospedado o meu blog. Lá no blog você também vai encontrar dicas de comportamento e de bem-estar de cães e gatos, igual eu faço aqui no podcast. Vamos conversar! Antes de começar a falar a pauta principal do programa de hoje, ou seja, responder as perguntas dos meus pet ouvintes, eu tenho alguns recadinhos super rápidos para dar. Primeiro, é que na semana que vem, do dia 18 ao dia 20 de janeiro, eu estarei em São Paulo, capital, para prestigiar o evento do Confábulas ao Vivo, feito pelo Berrix, que já participou aqui do programa também. Se você, meu pet ouvinte, estiver presente no evento e quiser me dar um oi, eu vou adorar. Além disso, no dia 19 de janeiro, domingo, às 15 horas, vai rolar o EAPO, Encontro Aberto de Podcasters e Ouvintes. Será lá em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, próximo ao Portão 8. Eu estarei lá com outros podcasters super queridos. Ficarei muito feliz em conhecer ao vivo meus queridos pet ouvintes que estiverem lá. Além da oportunidade da gente se conhecer, podcasters e ouvintes, trocarem ideia, trocarem experiências, a gente também vai poder ajudar duas instituições que estão lá participando também do evento, recolhendo doação de alimento. Então, se você puder levar 1 quilo de alimento não perecível, será ótimo. Será tudo doado para essas duas instituições. E aí, quer uma dica quente para começar o ano já ligado em tudo que importa? Então fica atento, é só levar uma toalha e colar no primeiro EAPO, o Encontro Aberto de Podcasters e Ouvintes. Esse evento vai rolar dia 19 de janeiro, a partir das 15 horas, lá no Parque Ibirapuera, próximo ao Portão 8, na Praça da Paz, em São Paulo. E contará com a presença de uma penca de podcasters top para trocar ideias, interagir, responder perguntas, debater e fazer dessa data um marco na aproximação entre produtores e ouvintes desse conteúdo tão bom que a gente ama. E para deixar a coisa mais forte ainda, o EAPO contará com o apoio de duas instituições beneficentes, a MAIS, Associação Multifuncional de Ação e Inclusão Social, e a GAS, Grupo de Atitude Social. E tudo que você precisa fazer é levar 1 quilo de alimento não perecível para participar e ainda dar aquela força bacana para quem precisa. Então é isso, fiquem de olho na data, sigam a @EAPOcast2020 no Twitter e Instagram, entrem no grupo EAPO 2020 no Telegram e nos vemos lá! Por fim, quero falar para vocês que agora eu vou sempre comentar aqui no programa quando eu tiver participado de algum outro podcast. Recentemente eu participei do Desculpa Qualquer Coisa, o DQC número 70, sobre histórias de bichos. O episódio ficou super divertido e eu não falei nem de cachorro nem de gato. Olha para vocês verem, hein? O link para o episódio tá aqui na descrição, tá bom? Agora sim, vamos às perguntas. Primeira pergunta que eu recebi foi do pet ouvinte Maurício Braga, lá da Praia Grande, em São Paulo. Carol, acabei de me mudar para uma casa nova e minha cachorrinha ainda não encontrou um local para fazer o xixi e o cocô. Ela está fazendo em qualquer lugar, mesmo com um pano no qual ela sempre fez as necessidades da casa anterior, estando no banheiro. O que eu posso fazer? Além disso, ela já é bem velhinha. Isso pode atrapalhar em uma nova adaptação? Bom, vamos lá. Maurício, muito obrigada pelo seu contato e a sua pergunta sobre a sua cadelinha, uma pergunta muito importante. O fato de ser uma cadela idosa, você não me falou a idade dela, mas estou considerando que ela realmente tem uma idade mais avançada.
pode sim atrapalhar na adaptação dela, uma nova rotina, um novo local para fazer as necessidades. Isso pode acontecer sim. Mas a sugestão que eu vou te dar é talvez você fazer com ela um processo de adaptação que eu faria com um filhote, por exemplo. Então, vou te dar algumas sugestões, tá bom? Você pode espalhar pela sua casa tapetes higiênicos, né? Aquele tapete de fraldinha que os cachorros costumam usar. Ou jornais, se for o caso também, se você achar que ela ficaria mais confortável. Sempre que ela acertar o lugar de fazer o xixi e o cocô, você premia o acerto, ou com um petisco, ou com uma festinha, com um elogio, para ela conseguir identificar o local correto onde é para fazer o xixi e cocô. Conforme ela for acertando cada vez mais, você vai reduzindo as possibilidades. Então vamos supor que antes na sua casa você tinha 10 tapetinhos higiênicos espalhados. Conforme ela for acertando, você reduz para 8, depois para 6, 4, até você conseguir definir um local específico para ela acertar o xixi e o cocô. A mudança de ambiente, ela pode ser sim um elemento de dificuldade para um cachorro, né, voltar a fazer corretamente as necessidades. Isso até para um cachorro adulto ou um cachorro jovem, não necessariamente para um cachorro idoso. Então a gente tem que dar essa mão para ele sim. Então a primeira coisa que eu te indico é essa, tá bom? Espalhar os tapetinhos e premiar os acertos. Conforme for acertando mais, você reduz os tapetes. Outra dica super importante é limpar muito bem os locais onde ela está errando o xixi e o cocô. De preferência, usar um limpador enzimático, um desinfetante, uma água sanitária, porque às vezes a gente tira o xixi e o cocô ali, reduz o cheiro, mas só para nós. O cachorro ele tem um faro muito mais apurado do que o nosso. Então é muito mais fácil ela ficar voltando nesse lugar onde ela já fez o xixi e o cocô antes e repetindo naquele mesmo lugar. Então por isso é super importante você usar um limpador enzimático para tirar qualquer resquício desse cheiro, tá bom? Outra dica, não brigar quando você vê-la errando. Os cães não conseguem ter essa associação, né? Eu já falei isso aqui antes, né, de outras vezes. O cachorro não entende o que é certo e o que é errado. Eu acho muito mais fácil a gente mostrar para o cachorro que é certo quando ele está acertando, tá bom? Então, quando ela acertar no tapetinho, você premia. Quando ela errar, você ignora, não briga, limpa o local, deixa tudo limpinho, coloca mais tapetinho higiênico. E eu tenho certeza que assim você vai conseguir ter mais sucesso na adaptação da sua cadelinha aí na casa nova, tá bom? Espero ter ajudado. A segunda pergunta veio lá do Japão, do Fábio Murakami, de Nagano, no Japão. Ele me perguntou: tem como saber se o animal vai ser agitado ou calmo quando filhote? Ou só depois de adulto mesmo? Fábio, muito obrigada pela sua pergunta. É ótimo saber que o Pet Lady no Ar chegou até aí do outro lado do mundo. Então, Fábio, essa sua pergunta é bem complexa, então eu vou tentar responder abrangendo todos os lados que eu penso que compõem aí essa questão. De um modo geral, na minha visão muito pessoal, a gente só consegue saber ao certo como que o animal será depois dele passar pela infância e pela adolescência. Nesses períodos, a personalidade do animal ainda está em formação, ele ainda não está pronto. É muito similar a gente humano, né? A gente tem alguns traços da infância e na adolescência que permanecem na vida adulta, mas a gente só sabe como será uma personalidade mais definitiva depois de passar, né, pela infância e pela adolescência. Mas para responder de forma mais completa essa pergunta super pertinente feita pelo Fábio, eu quero fazer ainda mais algumas considerações aí. A grosso modo, o temperamento de um pet ele é formado 50% pelas características genéticas desse animal e os outros 50% pelos comportamentos adquiridos nas experiências de vida do animal. O que seriam essas experiências de vida, né? O estado de espírito que o cachorro apresenta em cada momento da sua vida, nas situações que geram medo nele, autoconfiança, interesse nas coisas que o cercam, ansiedade, todas essas questões. Justamente por isso é super importante a gente socializar o cão desde filhote, para que as experiências que ele vai passar aí na primeira infância contribuam positivamente para que ele seja um cão adulto sociável, amigável,
Enfim, outra consideração muito válida que eu acho que eu devo fazer é sobre as raças. A gente tem que tomar muito cuidado a associar raças a comportamentos. Isso porque cada raça tem diferentes indivíduos, assim como diferentes linhagens dentro daquela raça. Eu já afirmei algumas vezes, tanto aqui no podcast, quanto no meu blog, quanto no Instagram, que raça não determina temperamento e comportamento. E eu continuo defendendo essa afirmação, porque o que a gente conhece das raças hoje não condiz mais com o que eram as características básicas de cada raça antigamente. Eu não vou entrar na questão de reprodução de animais, não é o foco aqui. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre o melhor exemplar de cada raça, de cada linhagem, é o escolhido para reproduzir e dar continuidade àquela raça. Então, assim, para efeitos explicativos, o que eu acho que a gente pode considerar aí de um modo geral? Os exemplares padrão de cada raça vão dar aí boas pistas de um temperamento. Mas lembrando, os exemplares padrão aí, o que seria o tipo ideal. Por exemplo, vou dar só alguns exemplos. Geralmente, os labradores são agitados e enérgicos. E os pastores são corajosos e obedientes. Mas, por favor, observem que eu disse o geralmente. Isso aí é uma regra geral, né? Não estou falando dos indivíduos. Assim, você pode levar em conta essas características básicas de cada raça ao escolher um filhote, se a sua intenção for comprar um filhote de alguma raça determinada. Se você deseja ter um cão que é mais amigável e mais carinhoso, o Golden Retriever é uma boa opção. Para cães de guarda, tem o pastor alemão, tem o pastor belga malinois. Naturalmente que isso são apenas algumas ideias que eu estou falando. Na prática, essa escolha não é tão simples. Mas é importante a gente discutir essas características que seriam básicas de cada raça, justamente porque às vezes as famílias escolhem um animal que não combina com o estilo de vida daquela família, com o que aquela família pode oferecer. Então é sempre bom a gente levar essas questões que eu estou levantando de cada raça em consideração também. Além disso, a gente vai cair também aí em outro problema, tá? Se a sua escolha for adotar um filhote sem raça definida, é muito difícil, na minha opinião, prever como será o temperamento dele. Se o temperamento do animal for um fator decisivo na sua escolha, o que eu oriento é adotar um animal adulto, com a personalidade já formada, você já sabe como é o temperamento dele, qual que é o nível de energia, a demanda daquele animal. Então, se essa questão do temperamento, da energia for importante para a família, escolha um animal adulto. Eu já peço desculpas pela resposta super longa, mas eu espero ter respondido a sua dúvida. Eu recebi também uma pergunta muito legal do José Luiz, que é meu pet ouvinte lá de Presidente Prudente, do interior de São Paulo. Ele disse o seguinte: eu assisti seus stories no Instagram e fiquei encanado com o tal do catnip. Tem uma erva dessas para cachorro também? Primeiramente, agradeço muito ao José Luiz por me seguir no Instagram e acompanhar meus stories. Se você ainda não segue Pet Ouvinte, eu garanto que vale a pena. Lá eu sempre posto dicas legais, dou sugestão de produtos que seriam legais para o seu animal, então vale muito a pena, me segue lá, é The Pet Lady BH. Agora, sobre a pergunta do José Luiz. Gente, essa pergunta é ótima porque eu não tenho resposta. Não conheço nada similar a catnip que tenha efeito nos cães. Eu pesquisei bastante, conversei com alguns colegas profissionais do setor pet e ainda não tive uma resposta. Então vou deixar aqui meu comprometimento de te responder corretamente quando eu souber se há alguma planta, alguma erva que cause um efeito parecido ao da catnip, mas nos cães. Então tá prometido, viu, José Luiz? Enquanto isso, eu vou aproveitar essa pergunta e vou falar um pouco da catnip, a famosa erva do gato. A catnip é uma planta herbácea que é da mesma família da hortelã. Ela é geralmente usada desidratada, as folhas são colhidas, ela é seca, desidratada, triturada e ela é usada para rechear brinquedinhos para gatos ou para colocar em arranhadores, ou até em formato de spray. E a ação dela é ativar
uma área específica do cérebro do gatinho que pode ou deixar o gatinho mais agitado, mais brincalhão, interessado em algum brinquedo específico, por exemplo, ou pode dar uma sensação de relaxamento para esse gatinho. A erva do gato não gera nenhum tipo de dependência, ela não tem contraindicação. Os veterinários, inclusive, recomendam bastante o uso da erva do gato para, por exemplo, você quer ensinar o seu gatinho a arranhar no local correto, você pode passar erva do gato ou colocar a versão desidratada dela no arranhador, esfregar no arranhador, e ali o seu gato vai ser atraído por aquele cheiro, então ele vai ficar mais interessado naquilo. E alguns gatinhos também têm a sensação de relaxamento. Ela tem um efeito mais ou menos de 15 minutos, não passa de 15 minutos, não tem um efeito cumulativo. Então depois que você oferece a erva do gato, é bom você dar algumas horas aí e oferecer de novo. Se você oferecer logo depois, o efeito não será o mesmo. E ela também não é viciante, não tem o risco do seu gatinho ficar dependente da erva do gato, não tem nada disso, então vocês não precisam se preocupar nesse sentido. Algumas curiosidades aí sobre a erva do gato. Cerca de 75% dos gatinhos reage a catnip. E os outros 25% são imunes. Isso é hereditário. Alguns gatos reagem, outros não. Geralmente, gatinhos muito novos, até 1 ano de idade, aí não têm atração por catnip. Eles começam a se sentir atraídos a partir de 10 meses, 1 ano de idade. Da mesma forma, os gatos que estão mais idosos também não têm muito interesse com catnip. Não faz muito efeito neles. Outra coisa que é muito interessante vocês saberem, não são só os gatos domésticos que se interessam pela erva do gato. Os grandes felinos, os tigres, linces, leopardos, todos também sentem o efeito da erva. Tem alguma coisa a ver mesmo com a formação do cérebro do felino, que faz com que a erva tenha esse efeito. E não surge nenhum efeito em cachorros, né? Até que o José Luiz me perguntou se tinha algo similar para cachorros, não surge nenhum efeito para cachorros. E para humanos, a gente cheirando a erva do gato ou comendo a erva do gato também não tem nenhum efeito. Mas já tem alguns estudos que mostram que a erva pode ter algum efeito em humanos se for consumida como chá, se for feita a infusão da erva, se for consumida como chá. Tem alguns efeitos para ajudar a dormir, tem algumas outras questões que podem acontecer, mas eu realmente não sei. Então, prefiro não falar com vocês porque eu não tenho os dados certinho. Mas, a princípio, os efeitos é realmente para os felinos. A quarta e última pergunta do programa de hoje é do Tiago Franco Leal, também conhecido como Thiago Rissuti, lá do Rio de Janeiro. O Thiago também foi podcaster lá do Galera do Hall, e ele me mandou a seguinte pergunta: qual a chance real de eu conseguir educar um gato a ponto de passar o dia inteiro fora e não voltar com a surpresa de ter um sofá ou estofado qualquer arranhado, rasgado? Você conhece algum sofá de tutor de gato que esteja intacto? Cortar as unhas com regularidade basta? Eu sei que tem capinhas para unhas, mas eu não tenho simpatia por aquilo. Acho que pode ser muito incômodo. Tiago, excelente pergunta. Muito boa mesmo. Refleti um pouco sobre a sua pergunta, porque eu acho que tem algumas questões que a gente deve falar aí nesse sentido. A primeira questão, respondendo de forma objetiva, é que sim, é possível ter um gato em casa e você passar o dia inteiro fora trabalhando. E quando você voltar para casa, seu estofado não estar estragado, seus móveis estarem intactos, é possível, tá bom? O que é necessário para que isso aconteça? Que o gato tenha o que fazer durante o dia. Vamos supor que você trabalhe num emprego tradicional, fique pelo menos aí 9 horas fora de casa, né? 8 horas de trabalho, mais a hora de deslocamento. Um exemplo, 9 horas fora de casa. Nessas 9 horas, o gato tem que ter atividades para fazer. Então é importante a gente dar enriquecimento ambiental para esse gato, locais adequados para ele arranhar, atividades para fazer, coisas para caçar, porque é o que o gato faz, ele caça. O gato ele passa grande parte do dia dele observando e caçando. Então nós temos que oferecer a ele essas possibilidades todas. Então sim, é possível. E além disso, você pode investir em estofados que não são tão interessantes para o gato arranhar.
Tem alguns tecidos que os fabricantes até já chamam de tecidos anti-gato ou contra gato, porque são tecidos de estofados onde as unhas dos gatos não agarram tão bem. Então eles têm muito menos interesse em arranhar aquele lugar, que as unhas dele não têm aderência. Isso tem a ver com a fibra do tecido, com a maneira como o estofado é feito, enfim. Então tem jeito, sim, de você manter a sua casa intacta tendo um gato. Mas aí, respondendo isso, eu acho que vale a gente levantar outras reflexões. Vale a pena a gente ter um animal de estimação para ele ficar 9 ou 10 horas por dia sozinho, para a gente só ter dedicação a ele um pouco do nosso dia? Pessoal, eu quero deixar claro que eu não estou fazendo juízo de valor. Estou levantando uma questão. Até porque eu sei que a maioria das pessoas tem animal de estimação nesse modelo. A gente não pode ficar o dia inteiro com o nosso animal de estimação. Mas o que eu tô querendo é levantar uma discussão mesmo, tá bom? Sobre o que seria melhor para esse animal. Talvez adotar 2 gatos juntos. E aí, o que vale também a orientação de quando for buscar um gato num abrigo, adotar junto com um amiguinho, com algum dos gatos com quem ele tem uma boa relação, com quem ele se dá bem. Com certeza farão companhia um pro outro. Mas é uma questão que eu acho que vale a pena a gente levantar para a gente pensar na qualidade de vida do animal, desse serzinho que a gente está levando para casa. Então, Thiago, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, é totalmente possível. Existem formas, né? Se for o caso de você adotar um gato, é só você me chamar que eu te ajudo a pensar aí numa gatificação para sua casa, talvez vertical, com caixas, nichos. A gente pode pensar nisso para o seu gato ficar cada vez mais bem acomodado, mais bem adaptado. Talvez adotar 2 gatos para que um faça companhia para o outro. Mas eu realmente quis aproveitar essa dúvida do Thiago para deixar esse questionamento, para a gente pensar um pouquinho, sabe? Como que a gente quer que os nossos animais fiquem? Como que é a qualidade de vida que a gente quer, promover para eles? E só para encerrar, voltando à questão do Thiago, ele falou sobre as capinhas de unhas. Já vi, especialmente nos Estados Unidos, muita gente usa. Eu sou totalmente contra, profissionalmente totalmente contra. Porque, como eu já expliquei para vocês aqui no podcast, eu já falei isso nos stories também, lá no Instagram, arranhar é um comportamento normal do gato. Não só normal, natural, como desejável. É importante para ele que ele faça isso. Da mesma forma que é importante para um cachorro cavar, ou é importante para um humano, enfim, ter relacionamentos com outros humanos, isso é importante para a gente enquanto ser da natureza. Para um gato é muito importante que ele arranhe. É assim que ele marca o território dele, é assim que ele mantém as garras dele prontas para caçar. Então, o que eu sempre indico? Cortar as unhas do gatinho, cortar só as pontinhas para deixar as unhas menos afiadas, ele não se machucar, não machucar um outro animal, não machucar o humano. Promover lugares corretos para que ele arranhe. Arranhadores que gerem interesse nele. E aí tem milhares de materiais, tem tecido, tem a corda de sisal, tem papelão, tem madeira, tem... Enfim, uma infinidade de modelos de arranhadores, de tamanhos, estilos. E então, para a gente poder ofertar um lugar correto para o nosso gatinho arranhar. E aí, nesse caso, as capinhas de unhas são totalmente contra isso. Elas não permitem que o gato exerça esse comportamento natural dele. Então, por isso que eu sou contra. Fico com receio de que essa última resposta tenha sido um pouco, não sei, elaborada demais, um pouco polêmica, mas eu acho que é uma questão importante para levantar aqui para o pet ouvinte, porque como é um podcast que preza pelo bem-estar, qualidade de vida do animal, sempre promovendo o comportamento que é natural dos cães e gatos, acho que é importante a gente falar também sobre o que a gente deseja para o bichinho que a gente leva para nossa casa. Então hoje eu quero agradecer muito as perguntas que eu recebi, aos ouvintes que tiraram um tempinho do dia deles para me mandar uma pergunta, para entrar em contato. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês sempre me mandem mais perguntas e comentários, críticas, para a gente continuar construindo um podcast cada vez melhor. E lembrem-se, pessoal, se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, é só me procurar.
Manda um e-mail para carolina@thepetlady.com.br. Me encontre no Instagram, no Twitter com o nome de ThePetLadyBH. Me procura lá no site thepetlady.com.br. Vamos trocar ideia. Vou ter o maior prazer de responder as perguntas de vocês. Esse programa de Tiro Dúvidas é um dos meus preferidos. Eu adoro fazer esse formato. Então é só entrar em contato comigo, tá bem? Aguardo o contato de vocês e beijos! Este programa foi editado por Audi Edições.